dos Apóstolos, capítulo 9. Glória a Deus. Glória a Deus. A conversão de Saulo no caminho de Damasco. A palavra muito poderosa. Então, irmãos, vou fazer uma breve oração. Meu Deus, meu Pai, nós vamos ao Senhor para as palavras, as palavras preparadas nessa noite, Jesus. Meu Deus, abre o nosso coração, nosso entendimento da tua santa palavra, Senhor. Abençoe as pessoas que estão aqui, abençoe os que não estiveram bem, em nome de Jesus, para todos sempre. Amém. E Saulo, respirando ainda ameaça a morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta para Damasco, para a sinagoga, a fim de que se encontrasse algum daquela seita, que homem e mulher os conduzisse presos para Jerusalém. E ainda indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz do céu, e caiu em terra, e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, porque me persegue? E ele disse: Quem és? Eu sou o Senhor. E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Duro é para ti recalcitrar contra os amigos. E ele, tremendo, atônito, disse: Senhor, que quer que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá será dito que haver o que convém fazer. Amém? Amém. Vamos concentrar em nome de Jesus. É uma palavra riquíssima e poderosa. Essa palavra, na vida de Deus, é uma prova que não tem ninguém duro que Deus não possa transformar, e nem ninguém que Deus não possa fazer a obra. Porque esse aqui era o inimigo da igreja no início, ele não conhecia. Ele era fiel, o catolicismo, porque ele estava indo em nome do sacerdote, em nome da igreja católica naquela época, em nome do catolicismo. Então, ele era fiel, ele achava na mente dele que o cristianismo era uma seita. Então ele estava tentando combater, que é normal mesmo, né? Que nós não tentamos combater o demônio, nós não tentamos combater os demônios. Ele estava pensando que nós éramos demônios, então ele estava tentando combater nós, mas porque ele não conhecia a palavra de Deus. Ele estava guiado por pessoas também que não conheciam, que era o catolicismo, que até hoje as pessoas são sempre, como já foi falado nessa noite, ceguíssimos, porque é para animais de cultura, né? Achando que animais nessa hora. Eu fui vendedor de mais cultura, já fui fabricante de mais cultura. Lá no Juazeiro do Norte é o lugar que tem mais cultura. Sobre o Ceará é o lugar que tem mais ladeira. Eu andava junto com o pato, vendendo, mas o pato não, o sacristão deixava para lá, mas ia fim de semana para o interior, vendendo as imagens de tudo. Aí dava de todo tamanho, quadro, tudo. Esse já foi consagrado, esse aqui foi consagrado pelo Padre Cícero. Aí o povo ficava doido. Mas não tem consagrado coisa nenhuma, ninguém sabe quem. O Padre Cícero foi para milhares de anos. Como é que ele ia consagrar uma imagem de Deus naquele tempo, né? Então, mas para ficar famosa, ele falava que ele tinha orado por causa da imagem. Então, todo mundo queria comprar uma, né? Então, e a gente andava com aquele saco de imagem, e eu numa bebedice, minha mãe chorando todos os dias para pedir para Deus libertar da cachaça, e eu cada dia mais embriagado, cada dia mais bêbado, e as imagens não podiam fazer nada por nós. Então, vendei, fez tudo e nunca resolveu nossos problemas, né? Então, muitos que estavam nessa situação enganados. Paulo também estava enganado. E Paulo saiu, Paulo ia descer, porque ele pensava que era normal. Muitas das vezes as pessoas não aceitam Jesus, porque eles pensam que aceitar Jesus é uma afronta contra Deus. Porque quando a minha irmã, lá no norte, que tinha uma casa grande lá, e ela tinha uma sala enorme, cheia de mais cultura. E quando eu preguei para ele, falei para ela que as imagens eram nossas, mostrei na Bíblia que está aqui escrito. A Bíblia inteira está escrito de maldito quem tem uma imagem de escultura dentro de casa, maldito quem vende. A casa não é abençoada, a casa é amaldiçoada, porque traz maldição. Porque pelo fato de você ter querer ter um Deus, achar que aquele Deus vai resolver os teus problemas, não é não, porque cada um do outro foi o que fez. Nós temos que entender
Se Deus não responde, Deus feito por mão de homem. Deus não responde, isso é ilusão. Então, Saulo estava aqui no caminho de Damasco, dizendo, aí pediu a carta às autoridades e ele recebeu a carta para sair atrás do povo de Deus, atrás dos profetas do Senhor. Já tinha matado o Estevão, já tinha matado muitas pessoas, mas ele continuava porque ele queria terminar de fazer o serviço, né? Então saiu, Saulo respirava ainda ameaça, a morte contra o discípulo do Senhor. Dirigiu-se o sacerdote e pediu-lhe carta para Damasco, ou seja, lá ia ter uma sinagoga, é como se fosse um culto. Então ele sabia, ele ficou sabendo. Então ele pediu autorização para ir lá, aprender um pouco, ou seja, homem, seja mulher, se ele pegasse, era para trazer preso para Jerusalém, ou até matar no caminho, né? Então, aí ele pediu a carta. Aí aqui no texto fala, e indo a caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, olha como esse Deus é curioso, subitamente cercou-lhe um resplandor do céu. De repente apareceu uma iluminação muito forte, uma luz que encaminhou todo mundo, e ele não sabia, e cercou ele caiu lá, e caindo em terra, ouviu uma voz que ele dizia, Saulo, Saulo, por que me persegue? Aí ele disse, quem és o Senhor? E disse, eu sou Jesus a quem tu persegue. Dura para ti calcular todos os aguilhões. Então agora ele se manifesta para Saulo, diz, olha, eu sou Jesus a quem tu persegue. Aí Paulo começou a entender. Então eu estou perseguindo esse povo, estou perseguindo a Jesus. Então agora Jesus se manifesta para ele. E dessa forma, dessa coisa, ele cai. Quando ele cai, ele viu que agora não podia mais ele cai. Aí a resposta dele, eu não sei, ele fala. E ele, tremendo, atônito, disse, Senhor, o que quer que eu te faça? E disse-lhe o Senhor, levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que há de fazer. Então, o que aconteceu? A conversão dele foi tremenda. Então, aqui na verdade, quando ele caiu, Saul já estava convertido. Quando ele viu o poder de Deus, que cercou ele, que derrubou ele já ficou sério. Não chegou 3 dias sem comer, começou a jejuar já, ele entrou na cidade, e lá no nível orou por ele, caiu as escamas dos seus olhos, ele começou a enxergar de volta. Então ele entrou dele, o Deus, o temor de Deus, já se encheu do Espírito Santo de Deus, já começou a ler a palavra, já começou a fazer o nome do Senhor, simpatizou, e daí começou. Paulo volta agora para Roma, revoltado, agora ele volta agora querendo convencer agora o líder de Roma, convencer todo mundo, e dizendo, não, é verdade, eu tive um encontro com ele me encontrou, ele falou comigo. Então ele agora volta tentando convencer as pessoas que Jesus existiu de verdade e que não era glória aceita, mas sim o poder de Deus. Então, será que isso nós vamos entender que o que nós estamos fazendo? Por exemplo, o que é que ele vai estar na igreja? O que é que ele vai estar todo dia na igreja? Mas nós estamos fazendo a melhor parte. Nós estamos cultivando nossa salvação. Nós estamos aqui porque Jesus também teve um encontro conosco. Ele teve um sobre São Paulo. Paulo, ele viu esse poder e tudo mais. Nós também recebemos um poder que nos libertou do mal. Porque anteriormente, todos nós aqui vivíamos no mal terrível. Né? Eu cheguei no Minas Gerais. Quantas vezes eu estou trabalhando agora na empresa comprou empresa e trabalhava na Lavoura, então eu estou lá. Então foi Deus que mandou eu falar, porque eu me lembrei que eu estava mais pertinho do lugar que muitas vezes eu dormi na rua, porque não queria saber de Deus. As pessoas falavam, Deus, você conversa com esses crentes, não é mentira. E eu falava que era mentira, não queria me converter, e aquele negócio foi passando, até um dia eu tive que ficar na rua. E quando você está na rua, você começa a refletir as coisas, você começa a ver que tem outra saída. Agora a saída é ouvir Deus, o povo disse que Deus existe, então você diz, mas isso não é daqui. E realmente ele me trouxe lá e me para a honra do seu santo nome. Então é muito bom para entender que o Deus que vai servir não é um Deus acima de todas as coisas. Amém. E quando mais endurece o coração, mais difícil fica, porque é uma noite de vitória, porque ele está revelando nessa noite que o Senhor, que nós temos nome, nosso nome é Jesus. Então ele disse, porque quando o Senhor se manifestou para Paulo, ele disse, eu sou Jesus, é quem tu persegue. Ele disse, porque ele estava perseguindo o discípulo, né? Mas ele falou, você está perseguindo a mim, Paulo. Você está me perseguindo, que eu sou o dono desse povo.
Jesus, que era o dono da igreja com Jesus, que ali tinha ressuscitado e agora aparece para ele, e ele agora viu esse poder, viu essa glória, e ele agora se converte. Porque quando ele entra na rua direita, que ele vai lá, essa oração, e ele se liberta, começa a chegar de novo, aí a fé dele aumenta mesmo. Aí esse homem fez tão para ele que Deus viu que Saulo, que ele não era para Saulo, o Senhor viu também não, porque ele tinha. Aí ele vai chegar lá, que Ananias sabe da história, e diz: olha, está indo uma possibilidade por ele dá uma revelação para ele, e chega lá e diz: não, mas esse homem, muito smart, fez a igreja do Senhor, não, mas agora ele é um espírito por nós, é um que vai trabalhar muito, que vai dar muito resultado para a obra. Então, nós vimos que Deus revelou para Ananias, que ora por ele, falou, e hoje nós vemos o resultado. No Outro Testamento é mais tudo. Só o Paulo que tem escrevido, né? Atos dos Apóstolos, muitas cartas, um monte de cartas que ele escreveu, primeiro e segundo Coríntios, Romanos. Então, o Novo Testamento foi para ele, só a gente escreveu. E Deus, porque Deus escolheu para isso. Então, muitas das vezes, nós estamos lá coados, estamos numa situação, estamos a palavra que a irmã da Bíblia trouxe hoje, uma palavra riquíssima e poderosa, porque muitas vezes nós só sabemos murmurar. E a murmuração afasta nós de Deus. O Pedro está falando. Quando nós murmuramos, nós estamos contentes com o nosso Deus. Ou seja, quando o senhor está aqui e começa a reclamar que está difícil fazer a obra de Deus, eu começo a reclamar que está difícil ser pastor, que está difícil cuidar das ovelhas, então o senhor está vendo que eu não sou capaz, e ele pode me tirar porque eu estou fazendo de mau grado. Eu não posso fazer a obra de Deus com tristeza, eu tenho que fazer com amor e com vontade. Amém. É isso que eu dizer. O pastor não pode estar reclamando, ou chorando, não. Porque se o pastor está chorando, as ovelhas vão acreditar que Deus está com o pastor. O pastor só reclama. O pastor tem que mostrar Deus na sua vida. Glória a Deus. Mostrar que Deus é com ele, ele é com Deus e se dando. Porque o pastor tem que dar comida para as ovelhas. Glória a Deus. Se você não der comida, as ovelhas vão morrer. Então, o pastor tem que alimentar as ovelhas com a palavra de Deus. Amém. E nós temos que ter um alimento. E tem que ter a comida para dar para as ovelhas. Chegar a hora de pegar, não vou pegar porque eu tenho a palavra. Que conversa é essa? Você tem que ter. Vou pregar 10 vezes na noite, mas tem que ter palavra para pregar 10 vezes. Vou para pregar na igreja aqui, acolá, para ver que eu prego 3, 4 vezes. Uma semana eu prego um monte de vezes. Eu prego quando tem que pregar, eu prego em um lugar, prego em outro. Vou pregar em campanha, vou pregar em lugar nenhum. E não falta palavra, porque Deus sempre dá, sempre vai dar e sempre é diferente. Se você for pregar aqui o que eu estou pregando agora, daqui a pouco eu vou pregar não, mas prega Deus na outra palavra, porque Deus ele quer que nós abra a nossa boca e ele coloca as palavras. É isso que nós temos que ter em nossa mente. Então é isso que nós entendemos. Então, nós entendemos que a palavra de Deus é comida para a nossa alma, nossa vida. Esse testemunho que nós estamos vendo aqui é um testemunho dessa convenção de Paulo, que não tem coração duro, nem pessoa difícil para o Senhor alcançar. Ele alcança. Agora não quer conhecer, não é nós, porque quando as pessoas aceitam Jesus, minha família lá do Ceará, que aceitou Jesus, alguns que não querem usar. A família vai ter nossa hora, essa vai dar um momento do irmão, não. Se nós tivéssemos poder de fazer isso. Não, é Jesus que convence, o Espírito de Deus que convence. Glória a Porque Deus. se você for ouvir, sem a permissão de Deus, não vai dar certo. Ele vai colocar no teu coração a vontade de você seguir a Deus. Ele vai colocar algo dentro de você que você vai ter prazer de vir buscar o Senhor. Porque é prazeroso para você servir a Deus. Porque quando você serve a Deus de todo o coração, com alegria, você já sabe que vai acontecer um milagre na sua vida, porque Ele vai te abençoar. Você já sabe. Já sabe que vai acontecer coisas boas, porque Deus vai fazer acontecer na nossa vida. Agora, é necessário, já foi falado nessa noite, que tem as aflições, porque Jesus passou a aflição. Ele disse: não vamos ter bom ânimo, né? Porque as coisas vão vir. Mas a prova para saber se você está com Ele ou não. Porque se você está com Deus, você vai suportar todas as coisas. Ele fala que ele suportou as aflições, suportou as contradições, as palavras
ele suportou tudo isso, por amor a nós, não desistiu. Então, agora Saulo se converte, Paulo vira, transforma Paulo. A partir de agora, Paulo vai passar as mesmas aflições que Cristo passou, a mesma luta que Cristo enfrentou, também vai enfrentar, porque quando ele disse que ele imitou a Cristo, era porque ele padeceu como Cristo padeceu, até a esfolada, ele não levou o tanto que já levou, porque faltou uma, né, para ele passar igual, mas ele não foi permitido para acompanhar, mas faltou só uma para acompanhar, mas foi preso, foi massacrado, passou tanta luta, mas não desistiu, foi o maior evangelista na palavra de Deus, e eu creio que ele está lá no céu esperando nós. Glória a Deus, está lutando por nós. Moisés, os patriarcas da fé que já estão lá, diz que eles lá vêm nós, Deus permite nós, e ele luta por nós, para nós ter ânimo, ter esperança, não desistir, porque é maravilhoso. Glória a Deus. Nós temos que lutar. Deus já vem para roubar, matar e destruir. E qual é a função do diabo? A função do diabo é oferecer coisas que levam nós para o lado errado. Bebida, essas coisas, droga, todas essas coisas afastam nós de Deus e contaminam o homem, desgastam a vida do homem. Mas Jesus não, Jesus quer libertar nós desse mal, quer libertar nós desse vício terrível e quer colocar nós na vida. E quer mostrar para nós que o melhor que nós faz é estar escutando a sua palavra, né? Glória a Deus. glória a Deus. Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Dura para ti é calcular os aguilhões, ou seja, dura para ti perseguir o teu povo. Agora, dura para ti, porque a partir de hoje você vai sentir na pele o que eu senti, o que eu vou sentir, o que a igreja sente. E ele sentiu até o fim, e foi até o fim, e não desistiu, foi fiel ao Senhor Jesus Cristo. Então, essa palavra serve para nós, você que está orando pelo seu filho, você está orando pelo seu parente, está orando para alguém, você fica pensando, meu Deus, quando é que vai acontecer? A hora certa vai acontecer, só ele sabe. O que precisa é você não desistir, continuar firme, acreditando que o milagre vai acontecer, como aconteceu aqui nesse caminho. Então o povo que estava sendo perseguido sentiu alívio, porque o homem que saiu para perseguir se transformou no maior pregador da palavra de Deus. Glória a Deus. Então, da mesma forma, nós não temos inimigo, inimigo é mais dele. Nós ficamos pensando alguma coisa dentro de nós, porque a nossa mente tem que ser guardada. Por isso que nós temos que ter a mente de Cristo, pensar pela pessoa que veio como ele viveu. E a mente de Cristo é pura, então pedir a Deus que faça esponja na nossa mente, para não ficar pensando coisas, porque a mente do homem, se não tiver com Deus, ela está pensando coisas que valem, pensando mais no mundo que no mundo espiritual. Porque diz que o mundo, lá em Coríntios fala que as coisas do mundo passam, mas a palavra de Deus permanece até o fim. Glória a Deus. Nada do Senhor vai passar. Então, guarde essas palavras nos nossos corações e acredite na providência do Senhor. Como ele desceu, peça para dor, para repreender o espírito do mal que estava sobre Saulo, sobre Paulo. Eu também agradecer o poder de Deus sobre aquele que necessita da conversão, sobre aquele que necessita de aceitar Jesus. É Ele que vai fazer essa coisa acontecer, vai fazer o milagre, Ele vai chegar e vai entender. Eu quero aceitar Jesus, não porque eu passo para política, eu quero aceitar, porque eu sei que é necessário, porque eu quero ser vencedor. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor para as nossas casas, vamos transferir. Meu Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nesta noite nós te agradecemos para que o Senhor na palavra, que o Senhor poder a sua graça, meu Deus, meu Pai, para nós, nas nossas casas, como o Senhor cuida da tua igreja, continua cuidando da tua igreja até hoje, Pai, a tua igreja tem um dono, o Senhor é o nosso dono, o Senhor é o dono da igreja, Pai, não deixa a tua igreja perecer em nenhum lugar da terra, Pai, não queremos os teus servos, Sua própria visita nessa noite, dá o auxílio, dá a libertação, dá a força, meu Deus, meu Pai, é o que nós te pedimos nessa noite, Senhor, te agradecemos, não teu filho, Pai, Deus, vivo, Pai, de já, para como sempre, amém. Como Deus, apoiando o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Deus, com todos nós, eu digo amém, ó, Pai do seu Senhor, glória a Deus, Mas fica chorando,